Fala, Nação Azul! Fiquem aí com o vídeo da novidade aqui no canal da Gata Cruzeirense. Torcida do Cruzeiro, o mercado da bola continua pegando fogo nos bastidores da Toca da Raposa. Mesmo depois de tantas movimentações, reforços chegando, negociações avançando e outros negócios sendo encerrados, a diretoria celeste ainda não parece satisfeita. E agora um novo nome começa a aparecer no radar do clube. Trata-se de Aybarra, volante que estaria sendo acompanhado de perto pelo scout do Cruzeiro. A notícia chama atenção porque o meio-campo continua sendo uma das posições mais observadas pela comissão técnica. Arthur Jorge quer ter mais opções para a sequência da temporada, principalmente porque o calendário brasileiro exige muito dos jogadores e o Cruzeiro pretende continuar brigando em alto nível. O nome de Aybarra aparece justamente nesse contexto. Não estamos falando necessariamente de uma contratação que já esteja fechada ou de uma negociação avançada. A informação neste momento é de monitoramento. O scout do Cruzeiro estaria acompanhando o jogador e avaliando suas características antes de qualquer movimento mais concreto. E isso é muito importante. Antes de um clube fazer uma proposta, existe todo um trabalho de observação. O jogador é analisado em partidas. Números são avaliados, características físicas e técnicas são estudadas e, principalmente, a comissão técnica tenta entender se aquele atleta realmente combina com o modelo de jogo. É exatamente esse tipo de trabalho que pode estar acontecendo com Aybarra. O Cruzeiro não quer simplesmente contratar qualquer volante. A diretoria procura um jogador que possa chegar e realmente aumentar o nível do elenco. Arthur Jorge precisa de alternativas. Lucas Romero é uma das principais referências para a posição, mas uma temporada inteira exige muito mais do que apenas um jogador para uma função tão importante. Suspensões acontecem, lesões acontecem, desgaste acontece. E quando o time disputa várias competições simultaneamente, ter apenas uma opção de confiança pode se transformar em um problema enorme. Por isso a diretoria vem olhando o mercado. Gregório já apareceu como uma possibilidade. Outros volantes também foram colocados no radar. Agora Aybarra surge como mais um nome acompanhado pelo clube. E talvez essa seja justamente uma das características mais interessantes dessa movimentação. O Cruzeiro está ampliando o número de opções, em vez de depender de uma única negociação. O clube analisa diferentes jogadores e tenta encontrar aquele que apresenta a melhor combinação entre qualidade, preço e possibilidade de adaptação. Esse trabalho do scout é fundamental, porque uma contratação de futebol não pode ser baseada apenas em vídeos de melhores momentos. O jogador precisa ser analisado de forma completa. Como se comporta quando o time perde a bola? Como reage sob pressão? Consegue jogar de primeira? Tem capacidade para proteger a defesa? Sabe ocupar os espaços? Tem intensidade para acompanhar o adversário? Consegue atuar em diferentes sistemas? Essas perguntas precisam ser respondidas antes de qualquer investimento. E se Aybarra está sendo acompanhado pelo Cruzeiro, é porque alguma coisa chamou a atenção dos profissionais responsáveis pelo monitoramento. O volante pode representar uma oportunidade interessante de mercado, principalmente se for um jogador com margem de evolução e características que se encaixem no futebol brasileiro. O torcedor muitas vezes olha apenas para grandes nomes. Quer jogador conhecido, quer contratação de impacto, mas grandes clubes também precisam encontrar jogadores antes de eles explodirem. E é justamente aí que entra o trabalho do scout. Um atleta que hoje é pouco conhecido pode, amanhã, se transformar em um dos principais jogadores do elenco. O Cruzeiro já mostrou interesse em diferentes perfis durante essa janela. Alguns nomes são estrelas ou jogadores muito conhecidos. Outros são apostas.
Alguns chegam por empréstimo, outros envolvem investimentos maiores. Essa variedade mostra que a diretoria está tentando montar um elenco equilibrado, e a Ibarra pode entrar exatamente nessa categoria. Um jogador que ainda não é um nome de enorme repercussão entre a torcida, mas que pode ter características consideradas muito interessantes internamente. Outra questão importante é o estilo de Arthur Jorge. O treinador português costuma valorizar bastante a intensidade. Ele quer jogadores capazes de pressionar, que tenham disciplina tática, que saibam ocupar espaços e que consigam participar tanto da construção ofensiva quanto da proteção defensiva. Um volante moderno precisa fazer muito mais do que simplesmente desarmar. Precisa saber jogar. Precisa ajudar na saída. Precisa acelerar quando necessário. Precisa controlar o ritmo. E precisa entender o momento certo de avançar. Se a Ibarra apresenta esse conjunto de características, fica fácil entender por que o Cruzeiro pode estar de olho. Imagine uma situação em que Lucas Romero precise ficar fora de uma partida importante. Arthur Jorge não pode simplesmente improvisar qualquer jogador. Ele precisa ter alguém preparado para assumir a função. É por isso que um reforço para o meio-campo pode ser tão importante quanto um atacante. A torcida costuma prestar mais atenção aos jogadores ofensivos, mas uma equipe vencedora começa pelo equilíbrio. Se o meio-campo funciona, os atacantes recebem mais liberdade. Se o volante protege bem a defesa, os laterais podem avançar. Se a saída de bola funciona, o time consegue atacar com mais qualidade. Por isso essa posição é estratégica. E parece que o Cruzeiro sabe disso. A diretoria continua trabalhando mesmo depois de tantas contratações. Isso mostra ambição, mas também mostra que existe planejamento. O objetivo não é apenas contratar nomes para agradar a torcida. É montar um grupo capaz de suportar a temporada inteira. E agora a grande pergunta é: a Ibarra pode ser esse jogador? Ainda é cedo para responder. O fato de estar sendo observado não significa que uma proposta será feita, muito menos que a contratação esteja encaminhada. Primeiro vê a avaliação, depois podem surgir conversas, depois uma eventual proposta. E somente depois disso podemos falar em negociação realmente avançada. Por enquanto, o nome está no radar. Mas isso já é suficiente para deixar a torcida atenta, porque o mercado do Cruzeiro está muito movimentado, e ninguém sabe qual será a próxima cartada de Pedrinho. O presidente da SAF já mostrou disposição para investir quando entende que existe necessidade. Ao mesmo tempo, também deixou claro que o clube precisa ter responsabilidade. Essa combinação pode fazer com que o Cruzeiro procure justamente oportunidades como a Ibarra, jogadores que tenham potencial, que possam ser contratados em condições interessantes e que tenham espaço para crescer dentro do projeto. Se o scout aprovar o jogador e Arthur Jorge enxergar nele uma peça útil, aí sim poderemos ter uma negociação. Até lá, a torcida precisa ficar de olho, porque o nome de Ibarra pode começar como uma simples observação e, de repente, porque enquanto todo mundo fala dos grandes nomes do ataque, o Cruzeiro pode estar preparando uma nova surpresa para o meio-campo. E se o negócio avançar, a Ibarra pode deixar de ser um nome desconhecido para se tornar a próxima novidade da Toca da Raposa. Meus lindos, não se esqueçam de dar o like, compartilhar e comentar. Vou responder todo mundo.